Olá, meus filhos queridos, povo santo do eterno Shalom. Queridos, tenho a alegria de estar com vocês, de orar com vocês e de compartilhar uma porção da Sagrada Escritura. Hoje nós temos semente que falam de fé. Eu entendo que eu e muitos de nós, cristãos, precisamos aprender algo sobre a fé, nós precisamos desenvolver. Não falo de todos, eu falo de alguns de nós e aí eu me incluo. Eu sou uma das pessoas que precisa desenvolver melhor esse conceito, essa concepção de fé. Do jeito que está, não está bom. Eu preciso estar mais alinhada com a palavra do Senhor. E eu tenho buscado o Senhor, eu tenho lido, eu tenho estudado, já tem bom tempo. E continuo buscando, porque eu quero essa fé, porque eu sei que você e eu, nós precisamos dela. E que talvez o que a maioria sabe sobre fé e a forma como lida com fé não é exatamente o que o Senhor propõe nos dar. Mas vamos orar e depois a gente vai ler algumas passagens bíblicas. Querido Pai, santo é o Senhor, nós temos a alegria de estarmos aqui, nós temos a alegria de estudar a tua palavra, de compartilhar. Hoje nós vamos tratar mais uma vez do tema fé, um tema bem repetido, falado muitas vezes, até por mim ele é muito falado aqui neste lugar. Sim. Mas nós ainda, Pai, eu falo assim, principalmente por mim, não desenvolvi o real conceito de fé. Eu ainda não alcancei esse entendimento total. Mas sei que estou caminhando, que alguns de meus irmãos que também estão como eu estão caminhando. Outros não, outros já têm uma fé perfeita, uma fé que corresponde àquilo que significa fé. Outros desfrutam da verdadeira concepção de fé e assim têm vivido por ela, e nós te agradecemos por isso. Mas nós também, nós outros, queremos chegar ao mesmo nível de fé, nós queremos que essas fichas caiam, nós queremos que o teu rosto brilhe sobre nós, nos dando entendimento, conhecimento sobre fé. Nós queremos entender fé, receber fé dentro da sua concepção verdadeira, porque nós, a cada dia que passa, nós precisamos mais urgentemente ainda, emergencialmente da fé. E sabemos que nós te agradamos com fé. E que o que passar de fé não te agrada. O que passar da fé, o que for, não tiver a ver com fé, não vem de ti. Então nós queremos tomar posse dessa bênção que o Senhor nos deu. Que seja assim, para a glória do teu nome. Fala ao teu povo, fala a mim e fala àqueles que me ouvem. Em nome do Senhor Yeshua de Nazaré. Amém. Queridos, vamos pensar então um pouquinho sobre fé. Essa palavra tão pequena, com duas letrinhas em português. Esta palavra maravilhosa que a Bíblia fala tanto dela. E eu quero começar falando de Gênesis, lendo em Gênesis, no capítulo 1, os versos 1 até o 3. Gênesis 1, de 1 a 3. No princípio, criou o Eterno os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia
trevas sobre a face do abismo, e o Espírito do Eterno se movia sobre a face das águas. Então você sentiu, viu a situação, sentiu o drama? O Senhor criou a terra e criou o céu. É bom a gente pensar nisso, né? Que o Senhor criou os céus. Então, ele criou isso aí para cima, né? Esses ares aí, a terra, ele criou o céu. Ele criou o céu e ele criou a terra. Ele criou os céus, né? Todos os céus, primeiro, segundo, terceiro. E ele criou a terra. Mas assim que criou, como é que ficou a terra? Sem forma e vazia. E havia trevas. Sem forma e vazia, e havia trevas. Era um caos. Verso 3: E disse o Eterno: haja luz, e houve luz. Então o Senhor criou os céus e a terra, mas a situação da terra era caótica. Para ele não estava bom. Ele estava no começo da criação. Ele não criou tudo de uma vez só. E o que ele criou não era satisfatório para ele. Então ele continuou criando. E aí, qual foi a primeira coisa que ele criou depois de criar céus e terra? A luz. Para separar dia da noite. O Senhor não queria as densas trevas. O Senhor não queria só trevas. O Senhor queria luz. E aí, então, o que ele fez? Ele chegou diante da situação caótica. Ele chegou da impressão de que ele foi, né? Não, ele não se moveu, porque ele é onipresente. No lugar onde ele estava, ele disse, diante da situação caótica, dessa situação insatisfatória, haja luz. Ou seja, ele resolveu o problema. Ele fez ficar do jeito que ele queria, porque assim que ele diz, haja luz, houve luz. A luz aconteceu. Não existia, passou a existir. Não existia na terra, né? Porque o Senhor é luz. Então a luz, ela é eterna. Então a luz dele brilhou e aí na terra passou a ter luz, porque ele disse sobre uma situação de trevas, ele disse: haja luz, e houve luz. É isso que a gente precisa aprender. Tem muitas orações que nós estamos fazendo e que nós não deveríamos fazer. E aí nós vemos por toda a Bíblia acontecendo coisas assim. Por toda a Bíblia. Por toda a Bíblia. E aí eu quero que você lembre situações como, por exemplo, em Êxodo 14, quando o povo sai do Egito, e aí o povo acampa em Baal-Zephon, e teve um momento em que o povo olhou e viu o exército do faraó vindo atrás deles para destruí-los, para levá-los de volta, na verdade, para continuar servindo-os. E na frente deles o mar, então eles estavam num local sem saída. E aí eles se revoltaram contra Moisés e eles começaram a falar tantas coisas que não deviam. Como nós faríamos também. E Moisés, porém, disse ao povo, Êxodo 14, 13:
Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque esses egípcios que hoje vistes, que vocês viram aí vindo atrás de você, nunca mais vocês os verão. Nunca mais. É a última vez que vocês veem essa cena, é a última vez que vocês veem esse povo. E aí então Moisés clamou ao Senhor, e no verso 15 está assim: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Esse versículo é muito dito por nós. Então, o que o Senhor está falando? Vocês estão numa situação sem saída? Tem um exército atrás e tem um mar à frente? E vocês precisam estar do outro lado do mar, então vocês têm que atravessar, ou seja, andando nas águas, ou seja, passando num caminho que abre no mar, mas vocês têm que passar. O mar está à frente, a Éton está aí, mas vocês passem. Então, esse é o momento quando se usa a fé e a autoridade. Fé e autoridade. Então, o Senhor presenteou a cada um de nós com esses dois recursos, essas duas bênçãos. O que é bênção? É autoridade, poder para resolver. O que é bênção? É a cesta básica que se ganha, é a roupa que se ganha, é o carro que se ganha, é a casa que se ganha. Não. Bênção é autoridade e poder para resolver. E aí está incluído a fé. Por que Deus, o Eterno, nos deu poder e autoridade para resolver? Para nós não ficarmos sempre dependentes de quem faz o milagre. Então, cada um pode ter e agir. Principalmente nesses tempos de Novo Testamento. Ou nesses tempos pós-vinda do Senhor. Então, tinha um mar e tinha um exército, não tinha saída. Então, usa o que tem, vai, resolve, faz. Nós precisamos de uma fé nessa dimensão. E não acaba por aí. A gente tem várias passagens na Bíblia onde isso acontece. No Pentateuco está cheio disso. E aí, lá em Êxodo 17, por exemplo, não é que esse seja o próximo. Muitos aconteceram, muitos milagres aconteceram antes desse aqui. E depois desse aqui, mas eu vou pegar de Êxodo 17. O povo chegou num lugar onde não havia água. E então o povo se rebelou contra Moisés e começou tudo de novo a falar coisas que não devia. Então, ali em Refidim, onde não havia água para o povo beber, não é que o povo estava morrendo de sede. É que o povo olhou assim e pensou na possibilidade, quando estiver com sede. Falou, quando a gente estiver com sede, o que a gente vai fazer? Não viram água para lado nenhum. Então, eles já começaram a murmurar ali. E aí Moisés foi ao Senhor e ele falou, Senhor, o que eu faço? O que eu faço? Êxodo 17:5. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai.
Moisés, você já agiu assim, você já abriu o mar. Vai, faz de novo. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. O povo chega em Refidim, não tem água, mas o povo precisa de água, não tem como viver sem água. Moisés, então resolve o problema. Não é água que o povo precisa, então faz a água existir. Isso é bênção. É a capacidade que nós recebemos para resolver as situações. O Senhor nos dá isso para que a gente não precise o tempo todo ficar agindo do mesmo jeito. Faltou isso, a gente vai e pede. Faltou aquilo, a gente vai e pede. Ou seja, o Senhor tem que estar o tempo todo agindo, orientando, fazendo. Vou dar um exemplo aqui. Alguém que precisa de cesta básica. E a igreja oferece, ou você supre a necessidade daquela pessoa. Aí daqui a alguns dias ela vai precisar da cesta básica de novo. E depois de novo, ela vai precisar sempre. E aquele que vê precisa atender, seja uma pessoa individualmente, seja a igreja, precisa atender, precisa fazer essa tarefa, porque isso é responsabilidade nossa. Então é isso que a gente às vezes está fazendo com o Senhor. A cada vez que a gente precisa de uma coisa, a gente não usa os recursos que Ele nos deu para fazer acontecer. A gente está sempre indo pegar a cesta básica. Eu espero que esteja dando para entender. Enquanto que a pessoa que recebe a cesta básica, se em determinado momento ela tiver o entendimento verdadeiro de fé, ela mesma pode fazer acontecer o suprimento. De algum jeito, o Senhor, Ele dá as estratégias. Estratégias que não sejam pedir. Porque esse poder, essa autoridade é dada a todo. É do interesse do Senhor que todos tomem posse desses instrumentos. Vamos para outro exemplo? Vamos pensar então agora em Josué, lá no capítulo 17, falei dessa passagem há pouco tempo. Quando ele distribui a terra para as tribos, a tribo de José, que era Manassés e Efraim, chega para ele e diz assim: Josué, nós somos um povo muito grande. Nós somos um povo grandioso. A terra que você nos deu não é suficiente para nós. E além do mais, nessa terra que você nos deu, além de ser pequena, ainda temos dificuldades. Josué falou assim: gente, vocês são um povo grandioso, vocês são muitos e vocês são competentes. Então, olha quanta terra tem aí na frente de vocês, conquistem essas terras. Mas Josué, tem os perizeus, tem os refaíns nas terras. Eles têm carros fortes.
Tem bosques, não dá para a gente passar por. Queridos, amados, vocês são um povo grandioso. A boca de vocês diz que vocês são um povo grandioso. Vá lá e conquiste. A terra não está aí. Vocês são grandes, vocês têm força. Então, isso aqui nós precisamos entender. A dificuldade surgiu, a situação não está do jeito que eu quero, do jeito que precisa estar. Então, eu preciso reconhecer em mim, eu preciso achar dentro de mim isso que é interesse do Senhor dar para todos. Poder e autoridade para resolver, para mudar situações. Vamos agora para o Velho, para o Novo Testamento. No Velho a gente já está. Vamos pensar em Novo Testamento. E entre os tantos exemplos que tem, os tantos milagres, eu quero falar da multiplicação dos pães, que eu sempre falo, eu gosto dessa passagem, porque o Senhor está sempre falando sobre isso. Então, nós vemos lá em Mateus 14, Mateus 15, Marcos 6, Marcos 8, Lucas 9, João 6. Essas referências tratam da primeira e da segunda multiplicação dos pães e dos peixes. Então havia gente demais, pão de menos. Se calcula 20.000 pessoas, e num primeiro momento havia 5 pães e 2 peixes. Num segundo momento, com uma multidão tão grande, um pouco menor, mas também bem grande, havia 7 pães e alguns peixinhos. Mas o povo está com fome, não tem outro jeito, não tem padaria, não tem pão para chegar, não tem dinheiro para comprar, não tem como comprar, estamos num deserto. Mas o povo precisa. Ah, manda o povo embora, para o povo ir comprar. Não! Tem que resolver. A fé e a autoridade, o poder são as bênçãos recebidas para resolver os problemas das pessoas. Então, por isso, eu quis te chamar a atenção hoje, de novo. Eu estou em busca dessa fé, eu preciso dessa fé, porque eu preciso fazer acontecer. E eu quero te incentivar a buscar essa fé, não com desespero, é com simplicidade. No tempo de um estalar dos dedos, isso pode ser recebido por nós. Porque a cada dia que passa, nós vamos precisar mais dessa fé. Porque as necessidades das pessoas são gritantes diante de nós, os pedidos de ajuda, os pedidos de socorro só aumentam. E nós precisamos atender as necessidades. E eu ainda nem falei sobre as doenças das pessoas ou as doenças, enfim, as dificuldades que precisamos resolver com o recurso da fé. Eu creio que quando o Senhor dizia, como disse para o Bartimeu, o cego lá de Marcos 10, 52, quando ele disse, vai, a tua fé te salvou.
Quando ele disse para tantas outras pessoas, homens e mulheres, a tua fé te salvou. Eu creio que ele estava dizendo: olha, você tem uma fé que pode ser usada em outros momentos, sempre que você precisar. E não sou eu, pessoa física, que vou precisar estar sempre com você para isso ser resolvido. O Senhor nos deu a fé para que nós possamos usá-la a qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer situação. Nós precisamos dessa fé, porque tem pessoas doentes precisando, tem pessoas precisando de alimento, tem pessoas precisando de libertação, tem pessoas, tem famílias precisando de restauração. E aí é o povo que está na autoridade do Senhor, no poder do Senhor, que precisa resolver situações. Porque não é toda situação adversa que é para ficar do jeito que está. Há enfermidades que vêm para as pessoas morrerem mesmo. Porque é necessário, não pode ficar. Imagine que ninguém mais morra. Como vai ficar o mundo? Então a morte é uma coisa que vai acontecer. Mas nem todos os problemas são para continuar. Nem todas as doenças vieram para matar. Há doenças que estão aí, o Senhor quer a cura e o nome dele ser glorificado. E a graça dele manifesta naquela modalidade de cura. E alguns de nós têm passado situações difíceis para aprender a desenvolver a fé, porque nós não teremos fé. Essa fé da qual eu falo, em situações de bonança, em situações de equilíbrio. A nossa fé será desenvolvida. Nós vamos tomar posse dessa bênção, dessa autoridade e poder, quando necessário, em situações extremamente difíceis, em que não tem outro jeito e precisa ser resolvido. Nós vamos aprender a desenvolver a fé, porque não tem outra saída. E em muitas situações aí nós estamos pedindo ao Senhor, Senhor, faz isso, Senhor, faz isso, Senhor, faz isso. 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos e o Senhor está querendo que a gente resolva. O Senhor olha assim e pensa, o Senhor está com a faca, está com queijo, vai, corta. Então é hora de você e eu desenvolver isso. Eu não estou te falando isso porque eu já tomei essa posse. Não, alguma coisa errada aconteceu comigo. E eu não desenvolvi essa fé do jeito que poderia, do jeito que o Senhor queria. Mas eu estou na busca. Porque eu sei que as necessidades se despontam, se apresentam diante de nós cada dia com mais força. Vamos buscar então? Busca comigo. A gente não precisa continuar vivendo do jeito que está vivendo, assim, né? Vítimas vítimas do Senhor, vítimas do diabo, vítimas do Senhor mesmo. Do Senhor que não faz, às vezes é para a gente fazer. Temos todos os recursos, as condições para fazer.
E numa oportunidade dessa é que a gente vai desenvolver a fé. Tomara que isso tenha te servido, tomara que isso tenha te feito crescer na fé. Tomara que você tenha sido edificado, edificada para a glória do Pai. Para a glória do Pai. E que Ele nos abençoe assim. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Querido Pai, ajude essa pessoa e a mim a entender a concepção de fé, a receber a fé do jeito que ela é. E nós também, Pai, nesse momento eu quero orar em favor da igreja ucraniana. Pai, guarda os teus filhos lá. Que eles tenham fé e que pela fé eles vejam muitos milagres acontecerem pela graça do Senhor, para a glória do Senhor. Fique na graça então do eterno Pai e até o próximo áudio debaixo da permissão dele. Amém.